Olha, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós falamos um pouquinho sobre o Paquistão. O Paquistão é o único país islâmico que possui armas nucleares. Ele é controlado desde 1999 pelo exército e o general Pervez Musharraf atua como uma espécie de regulador da pressão na região, a serviço do imperialismo norte-americano. Este país é um produto do separatismo islâmico existente no interior da Índia desde o início do século XX e foi impulsionado pelo imperialismo para dividir a população local desde o início do século e concretizado após a crise da Segunda Guerra Mundial em 1947, com o fim da dominação britânica. A partir da década de 1970, o país viu uma sucessão de golpes que derrubaram sucessivamente o primeiro-ministro Zulfikar Ali Bhutto, derrubado e executado pela brutal ditadura do general Zia-ul-Haq em 1978 e 1979. O governo militar só se encerrou 10 anos depois em um misterioso acidente aéreo que tirou a vida do general, do embaixador norte-americano e de oficiais de alta patente do exército paquistanês. A filha de Zulfikar Bhutto, Benazir Bhutto, assumiu o governo após as eleições gerais de 1988, foi demitida do cargo de primeira-ministra 2 anos depois, sendo substituída por Nawaz Sharif, que iniciou um programa de liberalização da economia e incorporou a lei islâmica, a Sharia, ao Código Civil do país. Pressões dos militares fizeram com que tanto o presidente Khan quanto o premier Sharif abandonassem o governo em 1993. Eleições gerais trouxeram Benazir Bhutto de volta ao governo. Bhutto foi demitido novamente 3 anos depois sob acusações de corrupção. No ano seguinte, Nawaz Sharif volta ao poder após as eleições, até ser derrubado novamente em 1999. A oeste, o governo militar recebeu como missão dos Estados Unidos da América, na sua guerra ao terror, a tarefa de combater a organização das milícias tribais ligadas à Al-Qaeda na fronteira com o Afeganistão, a região denominada Uaziristão. A ofensiva, no entanto, apenas intensificou os conflitos entre militantes islâmicos e a população revoltada contra o governo. Na fronteira com a Índia, a região da Caxemira é outro foco de conflito e a disputa permanente pela posse da região com a vizinha funciona como um regulador da tensão entre os dois países mais importantes da região. O conflito pela Caxemira é de longe a maior em extensão e mais militarizada disputa territorial do mundo, com regiões controladas de fato pela Índia, China e Paquistão. A disputa se concentra em torno de terras entregues pelo Paquistão à China, contestadas pela Índia, e por uma área cercada e militarizada pela Índia para a construção de uma represa no rio Indo. Em crise, a ditadura de Musharraf se vê pressionada a ceder o poder a um governo dito democrático que não tenha ligações tão evidentes com o aparato repressivo odiado pela população. Os Estados Unidos da América não podem prescindir de um governo estável para controlar a situação no país mais importante no sul asiático. O descontentamento crescente da população faz com que qualquer que seja a configuração do governo, seja a ditadura imposta pela lei marcial de Musharraf, seja pela coalizão proposta entre o general e a ex-premier Benazir Bhutto, ou até mesmo um governo, o ex-premier recentemente deportado, Nawaz Sharif, o principal obstáculo para a dominação do imperialismo e a desestabilização do país é a profunda revolta popular, cuja base é a miséria da população que o governo procura ocultar com seus índices de crescimento e que a guerrilha talibã tende a expressar. Apoiada na insurgência da população miserável, contida violentamente pelo governo atual e impulsionada pela oposição muçulmana contra o governo, a guerrilha oferece uma perspectiva à população revoltada. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.